Bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este nosso webinar, Memórias e Tradições do Estrela Geoparque. Este webinar resulta do projeto que candidatámos ao EDP Tradições, com o objetivo de promover e valorizar as memórias e as tradições do território do Geoparque Estrela, enquanto um ativo importante e um ativo estratégico para a valorização deste território. Mais à frente neste webinar, a minha colega Magda Fernandes vai fazer uma apresentação do projeto, mas obviamente gostaria de partilhar esta ideia de que um geoparque é muito mais do que rochas, é muito mais do que geologia, é feito de e para as populações e para as pessoas. E as pessoas obviamente têm uma memória e deixam memórias escritas no território. E, portanto, é muito importante e é necessário que neste trabalho que é feito por qualquer Geoparque Mundial da Unesco, e em particular o Estrela Geoparque Mundial da Unesco, haja esta preocupação com os valores identitários do território e com aquilo que são as tradições e os modos de vida ancestralmente relacionados com a própria paisagem que hoje tentamos valorizar. E sem mais demoras, eu iria passar a palavra ao professor Manuel Salgado, vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda e que está em representação da direção da Associação Geoparque Estrela, a promotora deste projeto, e pediria ao Sr. Professor, então, para fazer a abertura deste webinar. Muito obrigado, caro Emanuel. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Começo por dar as boas-vindas a este webinar de abertura do já mencionado projeto Memórias e Tradições do Estrela Geoparque Mundial da Unesco, que conta com o apoio do programa EDP Tradições, ao qual apresentar uma candidatura adequada aos seus objetivos. Assim como já referido em nome da direção da Associação do Estrela Geoparque, neste caso do Sr. Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, professor Dr. Joaquim Brigas, começo por congratular a equipa do Estrela Geoparque por ter sido um dos vencedores do Prémio Tradições de 21-22, que é assim promovido pela EDP. Começo também por cumprimentar as excelentíssimas senhoras convidadas para a mesa redonda intitulada Memórias e Tradições, que é considerado um ativo estratégico do território e, como já referido pelo Emanuel, constitui de facto uma abordagem mais lata, que é uma filosofia de atuação dos geoparques numa vertente cultural. Assim sendo, reforçamos e saudamos a Associação Geoparque Estrela, na pessoa do seu coordenador, a quem cabe dirigir a equipa, e agradecer pelo convite por nos ter dado a honra de estar nesta sessão de abertura deste webinar e, acima de tudo, pelo interesse deste projeto que se encontra em progresso para contribuir também para este desenvolvimento sustentável e comunitário na região da Serra da Estrela, enfatizando assim dimensões culturais, identitárias, de memórias deste território que devem perdurar para o futuro no conjunto dos municípios, dos 9 municípios em apreço. Portanto, é precisamente neste âmbito cultural que a Associação pretende evidenciar este espaço como um território de memórias e tradições, com a apresentação deste projeto e da discussão das estratégias, tendo pensado em várias iniciativas de ações intergeracionais de partilha de memórias, que permitam perdurar na juventude, mas também pelos testemunhos dos mais idosos, e valorizar atividades da população residente, se bem que naturalmente este trabalho também se projeta para a população visitante e para a atividade turística, que é também um dos valores acrescentados gerado pelo projeto do Estrela Geoparque.
Sendo assim, é importante realçar que o Geoparque Estrela pretende contribuir para uma melhor gestão de um território que tem e pretende preservar e valorizar o selo Unesco, onde a ciência, a cultura, a educação constituem bases de trabalho muito diversificadas, e daí a importância da inovação e do empreendedorismo como uma base de adaptação e de reinvenção do desenvolvimento que se quer sustentável. Permitam assim também considerar como muito interessante o interesse desta análise e reflexão de modelo de mesa redonda, que esperamos que seja proveitoso entre as oradoras que conhecem dimensões complementares e que podem ajudar a contribuir para este projeto. Finalizaria assim a minha intervenção desejando um final de excelente tarde de trabalho e de reflexão sobre oportunidades e desafios que nos são colocados a todos, tendo em conta a importância destas memórias e da preservação das tradições para o nosso futuro coletivo. Muito obrigado pela vossa atenção e ao dispor. Muito obrigado, professor Manuel Salgado, obrigado pelas suas palavras e pela abertura deste webinar. E de facto, quando pensamos em projetos e em trabalhos como este, que têm obviamente de ser analisados no enquadramento daquilo que é o trabalho do Estrela Geoparque, nós nunca poderemos estar sozinhos. E um Geoparque, antes de mais, é uma rede de colaboração, uma rede de trabalho e uma rede de parcerias. E é por isso que passaria então para o primeiro painel e o primeiro momento deste webinar, que é exatamente composto por alguns dos nossos parceiros e alguns dos parceiros com quem iremos trabalhar de forma mais direta neste projeto, mas que, em alguns casos, já nos acompanham desde praticamente que se iniciou o trabalho do Geoparque. E, portanto, passamos para esta mesa redonda, este primeiro painel, que tem como tema Memórias e Tradições, um ativo estratégico para o território, nesta mesa redonda chamo então as nossas convidadas e ilustres parceiras. Começaria por apresentar a Anabela Diniz, professora da Universidade da Beira Interior e que tem estado a trabalhar muito de perto com o projeto Papachurra, que provavelmente nos poderá aqui apresentar hoje também esse projeto que está muito também ligado a este prémio do programa EDP Tradições. Chamaria também a Célia Gonçalves, que é a coordenadora da rede de aldeias de montanha, da ADIRAM. Pedia também à Célia que pudesse ligar o seu vídeo. Finalmente, a Isabel Costa, fundadora da Borel Factory, e que tem, de facto, também um trabalho enorme nesta área, sobretudo ligada ao Borel. Minhas senhoras, antes de mais, muito obrigado por participarem neste final de tarde, neste quase férias para muitos, aceitarem estar aqui connosco, a partilhar a vossa imensa experiência, porque de facto os projetos também são feitos de partilha e da experiência. E eu começaria por uma primeira ronda e se calhar começaríamos por uma apresentação de cada uma de vós e sobretudo daquilo que tem sido o trabalho pessoal ou institucional das instituições que representam em torno desta valorização das memórias e das tradições e desta valorização deste património muitas vezes intangível e imaterial, mas que é basilar em todo o processo de desenvolvimento territorial. Se calhar começaríamos pela ordem que vos apresentei, que é a ordem alfabética, só por uma questão de critério, e faríamos esta primeira ronda. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Por agradecer o convite que nos foi endereçado para vir apresentar o projeto Papachurra. Eu estou aqui em representação, o projeto Papachurra, que foi promovido pela Associação Genuíno Cobertor de Papa, e é, enfim, como representantes dessa associação que irei
que irei falar do projeto, mas também, enfim, com a Universidade da Beira Interior, que foi um dos parceiros promotores, digamos, deste projeto. Em relação, eu se calhar começaria numa primeira ronda, e talvez fugindo um bocadinho ao esquema que está, mas não fugindo totalmente, eu iria apresentar só um bocadinho o racional do projeto, que de alguma forma Claro que parece sim, que claro será que sim. também um enquadramento para todos os outros que irão falar. E depois, numa segunda ronda, poderemos falar daquilo, se acharem bem, daquilo que já efetivamente foi concretizado no âmbito do projeto. Eu iria só aqui partilhar, só para, deixa-me ver se eu consigo compartilhar, não sei o que é que estão a ver. Estamos a ver o primeiro slide da apresentação. Papa Churra, identidade, tradição, inovação, ação e cooperação. É mesmo isso. Então, deixe-me só aqui ver se eu consigo também ver isto. Muito bem. Então, eu de facto acho que estas palavras que estão aqui, no fundo, são aquelas que conduziram à elaboração, digamos que é o racional também deste projeto. E penso que se enquadra também naquilo que já foi a apresentação do projeto do Geoparque, e penso também que é daquilo que eu conheço, que está no cerne e na lógica e na filosofia também das aldeias de montanha e também da Burel Factory, e portanto, por isso é que eu digo que se calhar provavelmente é um enquadramento de tudo aquilo que nos moveu para avançarmos para estas iniciativas, que são distintas, mas na minha perspectiva absolutamente complementares. E penso que todas elas partiram de uma visão de um território, de uma identidade, chamemos-lhe assim. E, portanto, isto é a visão do território como um espaço com uma identidade própria, uma identidade, neste caso, construída numa relação com o coletivo, na interação com os outros e, no fundo, com o desenvolvimento ou a existência de um sentimento de pertença a um grupo que tem uma determinada cultura comum. Esta identidade tem a ligação a um lugar, a um espaço que é físico e que, no fundo, constitui o cenário ou o contexto onde estas interações ocorrem e onde se desenvolvem a história ou, se quisermos, as histórias que dão sentido e identidade aos lugares. Portanto, o lugar, se quisermos, ou o território físico é, por isso, central para a formação de uma identidade, devido à combinação entre o que é a localização física e os significados que estão associados a essa localização. Ou seja, isto de um ponto de vista mais conceitual, é evidente que um território físico desenvolve também uma identidade própria. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar aqui de territórios que têm já por si uma identidade própria, que é o território rural. E quando estamos a falar de um território rural, estamos a falar de vivência de comunidade. A comunidade associada a relações primárias, isto é, de pessoas que têm uma relação forte, familiar, e que por esse sentido, a sua própria identidade está relacionada com esse coletivo. E por serem também esse coletivo primordial, são também espaços de maior preservação de tradições que passam também de geração para geração. Estes territórios, como nós sabemos atualmente, estes territórios, particularmente em Portugal, mas também noutros países, com tendências cada vez maiores para uma urbanização, isto é, para a concentração de muitas pessoas em espaços com características mais urbanas, vêm ameaçados a sobrevivência. E em Portugal essas ameaças são muito claras e há muito tempo que se fala de inverter isso, mas ainda não se conseguiu inverter essas tendências que afetam negativamente estes territórios. Todos sabemos a questão do despovoamento, a questão do envelhecimento, a questão da desvitalização económica consequente disto tudo e também, enfim, a baixa densidade institucional, isto é, a existência de menos instituições, com menos gente, com menos dinâmica, etc., que é também um fator, digamos, de empobrecimento. E muitas vezes, enfim, uma forma de contrariar isto, particularmente nestas áreas rurais, é precisamente a questão da cooperação com os agentes que estão no território num conceito um bocadinho mais alargado. Mas já vamos lá. Mas estes territórios, felizmente, a nível global, começam a haver algumas tendências que podem constituir oportunidades para estes territórios. E que, claramente, como as próximas oradoras convidadas vão mostrar, são oportunidades que podem ser muito bem aproveitadas também do ponto de vista económico e que estas convidadas souberam aproveitar também. A Fábrica do Burel é um excelente exemplo disso. E essas oportunidades passam pela crescente valorização do que é único, incluindo o artesanato, a cultura, as tradições, mas também o facto de haver uma maior consciência ambiental, uma maior procura da fruição da natureza e outro aspecto muito importante que é este do coletivo, muitas vezes constitui também um recurso
produtivo. O facto de sabemos que há um conhecimento muito grande entre as pessoas, há uma confiança, isso às vezes também é um aspecto negativo deste capital social, mas, enfim, a chave é conseguir despertar a componente mais positiva deste capital social específico, deste conceito de comunidade. Ora bem, estas questões, precisamente de ser a questão do empreendedorismo nestes territórios, é, no fundo, aquilo que muitas vezes nos permite aproveitar as oportunidades para enfrentar estas ameaças. E empreendedorismo mais não é do que inovação e ação, ou seja, é não só ter ideias, como também no terreno ter a capacidade de as implementar. Como vos disse, esta questão da baixa densidade institucional faz que muitas vezes nestes territórios em particular a cooperação, isto também nas economias urbanas, isto é um aspecto, por exemplo, na literatura, etc., cada vez se fala mais nisto, dá umas décadas para cá, mas particularmente nestes territórios de densidade institucional, isto se assume como um fator fundamental para estas iniciativas serem bem-sucedidas. E, por outro lado, devido a estas questões do coletivo como recurso produtivo, também muitas vezes este empreendedorismo pode ter uma base comunitária, que pode ser cooperativa, ou que pode ser as cooperativas, ou uma lógica de uma produção, e isto há muitos exemplos, por exemplo, na Itália, naquilo que se chamava a Terça Itália, dos territórios rurais, com uma intensa atividade produtiva em rede. Mas, enfim, eu não vou por aí, porque senão isso poderia dar mais uma... ia-me perder por aí. Portanto, interessa-nos perceber que este é o contexto, mas também nos interessa perceber qual é especificamente o território. E o território em que estamos a falar é precisamente este, que também é ocupado também é a preocupação do Geoparque, também é a preocupação de todos aqueles convidados que irão a falar a seguir, e que é precisamente o território da Serra de Estrela, associado basicamente à lã, à transumância, e que inclui aqui uma série de municípios, de lugares em torno deste maciço da Serra de Estrela, onde a tradição, e é esta a tradição que nos interessa concretamente neste projeto, é o cobertor de papa, conhecido também por manta lobeira, manta barrenta, etc, etc. E que é um produto que foi, enfim tradicionalmente muito procurado, precisamente quando havia muitos pastores e ovelhas na serra, e quando, enfim, mas que hoje em dia é um produto em vias de extinção, como tantas outras artes artesanais. A nossa preocupação, para além desta questão e associada a este cobertor, está essencialmente associado à lanchurra, é uma das características destes cobertores, sendo que a lanchurra, proveniente tipicamente da churra mondegueira e da churra do campo, é uma lã que, de alguma forma, a sua preservação está também dependente da preservação da sua utilização a jusante, ou seja, se não há saída para a lã, estas espécies autóctones vão também tendo uma desvalorização e por isso são também, espécies autóctones que estão em vias de extinção ou particularmente ameaçadas. Isto são censos de 2019 e de facto veem que são raças que estão em risco de desaparecerem mais cedo ou mais tarde. Relativamente ao cobertor de papa, só dizer-vos que é uma produção que já remonta ao reinado de Dom VI, portanto século XIII, tem um impulso ali no século XVIII com o Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho Mel, portanto conhecido como Marquês de Pombal, no século XVIII, que deu um impulso a todas estas indústrias, incluindo de lanifícios e não só, mas incluindo também esta indústria manufatureira. Corre, não sei se é mito ou não, que terá havido um tecelão da Covilhã que terá fixado a residência pela região da Guarda e que depois terá transmitido os seus conhecimentos aos habitantes locais. Não sei se é mito, se é verdade ou não, mas enfim, isto é o que em alguns sítios consta. E a partir do século XIX até meados do século XX, com a industrialização, o cobertor de papa foi-se também industrializando. O cobertor de papa de Massainhas, enfim, veio para Massainhas quando houve também, há cerca de 80 anos, começou também a haver, enfim, em 1964, sobretudo, mudou-se também os pisões para a aldeia de Massainhas,
Mas já em 42, 43, quase todas as famílias possuíam um teatro com cobertores de papa, chegando a existir 35, segundo a Junta de Freguesia e os registros que lá tem. Ao longo do tempo, estes teatros domésticos foram desaparecendo, bem como as fábricas que existiam na zona, e aquela que se preservou mais tempo e que já existia desde 1966 foi a do Artur Freire, e que encerrou já com o Sr. José Freire, em 2012, a fábrica de cobertores de papa, a última que fazia esta produção artesanal. Houve várias tentativas de preservação, desde o Museu de Selagem dos Meios, com uma iniciativa da Câmara Municipal da Guarda, em que procuraram preservar a memória destes produtos e destas tradições. Também se criou em 2008 a Escola de Artes e Ofícios de Massainha, foi criado a marca de cobertor de papa em 2014, algumas iniciativas com alguns estilistas para tentar dar visibilidade ao cobertor de papa. Também temos aqui, por exemplo, esta foi uma iniciativa sobre o cobertor de papa também da Câmara Municipal da Guarda, que promoveu, mas efetivamente em 2016 a Escola de Artes e Ofícios de Massainhas encerrou, que era a última unidade produtiva, que tinha herdado também, enfim, algum know-how e alguns relativamente à fábrica do Sr. Freire, e, enfim, para tentar manter ainda este conhecimento artesanal, em 15 de maio de 2008 foi então criada esta Associação Genuíno Cobertor de Papa, que é então a promotora deste projeto Papa Churra, e que, portanto, se mantém até hoje como a única unidade de produção no país, e se quisermos no mundo, do cobertor de papa segundo estas técnicas antigas e tradicionais. E, portanto, esta associação assume particular relevância neste contexto para este objetivo de preservação desta arte. Portanto, esta associação existe desde essa altura, já se candidatou várias vezes a estes prémios de artesanato, venceu alguns, outros teve menção honrosa, e foi também um dos agraciados com o prémio EDP Tradições, tal como este projeto, tal como o Geoparque, mas este especificamente dedicado ao cobertor de papa. O acrónimo Papa Churra, obviamente, é porque este projeto pretende, de facto, duas coisas. Por um lado, revitalizar o cobertor de papa, mas, por outro lado, também permitir ou dar a montante condições para que estas ovelhas churra se mantenham e, portanto, não se extinguam, ou seja, contribuir para a sua preservação também das ovelhas de churra, ao permitir que a sua lã tenha uma aplicação e uma valorização no mercado. Muito rapidamente, porque eu se calhar já me estou a estender. Já estou, não estou? Um bocadinho. Mas eu se calhar até posso interromper aqui, eu depois posso apresentar um bocadinho, até depois, se calhar, das outras oradoras, vou só apresentar os objetivos, e depois, se quiser, e os parceiros, e depois eu falo mais do projeto, se acharem bem. Os objetivos, basicamente, são culturais e sociais, por um lado, e económicos, por outro. Por um lado, revitalizar e manter viva a tradição, através de revitalizar e manter a produção do cobertor de papa, reforçar a identidade através da valorização de traduções e envolvimento da comunidade, garantir a transmissão de conhecimentos através de um projeto com as escolas, e isto é sobretudo relacionado com a parte cultural e social, e depois do ponto de vista económico, desenvolver a economia local com base em produtos endógenos, criando circuitos integrados de produção, que vão também passar pela questão do design, da criação de valor acrescentado, etc, etc. Potenciar a criação de profissões futuras e também o turismo. No fundo, isto que nós estamos aqui, que queremos falar, sobretudo ao nível económico, e por isso se calhar era muito interessante eu dizer só que as parcerias são já todas estas, são pessoas que estão envolvidas no projeto desde o início, mas aquilo que se pretende a nível económico, no fundo, é aquilo que já outros estão a fazer, por exemplo, com o Burel. O exemplo que a Isabel Costa irá falar da fábrica de Burel é, enfim, aquilo que nós gostaríamos de também associar ao cobertor de papa, que é criar uma dinâmica relacionando o turismo, relacionando aqui há uma questão fundamental, que é a questão da formação, porque há muito pouca gente, neste momento só temos um artesão a trabalhar nisto, e portanto a questão da formação, de criar mais gente, etc., é fundamental. E portanto... é de facto, enfim, eu depois posso falar um bocadinho mais destes projetos, se calhar até depois na sequência do que é a apresentação da Isabel, para não estar aqui
a monopolizar este tempo todo e de alguma forma já temos como referência aquilo que é. Só dizer, estes parceiros, a Universidade da Beira Interior, juntamente com a promotora, foi promovida, enfim, esteve na base do desenho, juntamente com o Miguel Rainha, que é um animador do território, que nos fez este desafio, tanto à Universidade, a mim em particular, como representante da Universidade, mas também à Associação Genuíno Cobertor de Papa, ao qual se associaram já estes parceiros, o CEART fundamental na parte da formação e Nature, aldeias históricas, como fundamentais depois na parte da ligação ao turismo, claramente a Junta de Freguesia de Massainhas, a Apromeda como produtores de ovelhas churras, todos estes também criadores de ovelhas churras que já estão envolvidos no projeto no sentido de darem a lã ou de os envolver nesta componente, desde a tosquia até à transformação do fio e à transformação do fio em cobertor, e depois haverá outros para envolver e que já envolvemos, por exemplo, também a Câmara da Guarda, a Luz Linar, que vão fazer residências artísticas e nas quais também vamos participar, o Instituto Politécnico de Castelo Branco também através da Escola Agrária, todas estas também, o Geoparque, o Turismo da Região, portanto todos os parceiros que estão já previstos, alguns contactados diretamente, outros que ainda estamos a contactar, para se envolverem neste projeto como sendo a única possibilidade em cooperação e em ligação. E eu te podia aqui também a Fábrica do Brel como parceiro, que eu já falei, mas que ainda não está aqui, mas espero que seja também um bom parceiro como mentores deste projeto, porque de facto tem um know-how na comercialização que seria muito interessante de partilharmos e de ampliar este potencial de produtos da Serra, digamos assim. E eu vou-me calar e depois, se for necessário, se houver espaço, eu falarei um bocadinho mais dos objetivos e do que é que já fizemos. Também. Obrigada. Sim, muito obrigado nós, Anabela, muito obrigado. Eu passaria a palavra à Célia, então, para também partilhar connosco aquilo que tem sido o imenso trabalho da ABIRAM nesta valorização deste imenso património da Serra da Estrela. Célia, olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui hoje nesta mesa redonda com pessoas tão interessantes e com projetos tão impactantes no território da Serra da Estrela. Eu vou falar um pouco sobre dois projetos em particular que eu julgo que materializam muito bem tudo aquilo que a professora Anabela Diniz tem estado a referir. De facto, há tradição, mas efetivamente depois é preciso que todos esses produtos entrem no ciclo económico, não é? É preciso que as pessoas os conheçam, é preciso que as pessoas usufruam desses produtos e dessas tradições. E aquilo que nós estamos a fazer com dois projetos, com um projeto em particular, que é a Rede Cowork das Aldeias de Montanha, que digamos que é um projeto de experimentação. Nós estamos a testar um conceito de coworks em ambiente de aldeia, mas efetivamente aquilo que queremos é que sejam espaços inusitados, inspiradores, onde quem tenha a possibilidade, quem queira ter uma experiência de trabalho num destes espaços, possa também ter possa fazer um mergulho no território, nas suas tradições e no saber fazer que também o caracteriza. Se calhar, se me permitir, eu ia fazer só aqui uma breve apresentação do projeto. Claro que sim, claro que sim. Posso fazer? Claro que sim. Já estão a ver? Pronto. Já. Portanto, estamos a falar dos espaços cooperativa, uma rede de cowork nas aldeias de montanha, um conceito que traz vida às aldeias de montanha. Os princípios base subjacentes a este projeto é a reabilitação urbana assente em princípios da economia circular. Todo o material, mas absolutamente todo, desde mesas, cadeiras, tetos em burel, puffs, mantas, tapeçarias, tudo é produzido localmente. E aqui estão dois parceiros, a Burel Factory é um dos parceiros, portanto nós vamos encontrar nestes espaços
puffs feitos em burel, outros materiais cedidos pela Isabel que estavam em fim de ciclo e que foram atualizados e que agora vão integrar estes espaços. Temos tapeçarias com design das aldeias de montanha que foram produzidas, que estão a ser produzidas na Associação do Genuíno Cobertor de Papa em Massainhas. Portanto, este conceito de mobiliário e produção local. Todos os espaços, estes 13 espaços em que nós estamos a trabalhar, estão localizados em ambiente rural, em plena zona antiga das aldeias, terão uma gestão sem fins lucrativos. Ao nível da reabilitação urbana, estamos a falar de espaços e edifícios que estavam vagos, que não tinham qualquer utilização e, portanto, estavam sem qualquer utilização no cotidiano da vivência comunitária da aldeia. E, portanto, há aqui a oportunidade de promover a economia colaborativa e inovação social. E, portanto, estamos também aqui em linha de conta com 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como já referi, a produção local para criar uns espaços, nós entendemos que existem espaços de coworking um pouco por todo o país. Aliás, este conceito nós já o pensámos há algum tempo, muito antes da pandemia, mas de facto a forma como decidimos fazer é algo demorado, porque envolvemos os artesãos, envolvemos as pequenas microempresas, todo o design é um design da rede de aldeias de montanha, portanto o projeto já deveria estar concluído e, portanto, até perdemos uma oportunidade de sermos mesmo os primeiros espaços de coworking em ambiente rural. Aliás, julgo que em ambiente rural e em aldeias seremos mesmo os primeiros. Portanto, como eu referi, a economia circular e design de quilómetro zero, todos os equipamentos e elementos decorativos e elementos decorativos foram produzidos localmente ou resultam da atualização de recursos. Cada equipamento, aqui falamos desde o puff em burel ou a tapeçaria produzida na Associação do Genuíno Cobertor de Papa, todas estas peças no conceito do cowork e neste ecossistema digital onde o vamos comunicar, terão uma ficha de produto e podem ser adquiridos no próprio site, ou seja, os espaços cooperativa cowork terão uma loja, que é uma loja virtual, onde todas estas peças poderão ser compradas quer por quem utiliza os espaços de cowork, mas qualquer pessoa que faça a visita ao site e possa comprar. Claro que nós vamos fazer isto numa lógica de experimentação. Entendemos que não devemos fazer um grande investimento nesta fase, vamos sim testar o conceito, ou seja, com o mínimo de investimento possível, vamos testar este conceito, testar o conceito de loja, testar o conceito de cowork, efetivamente, para verificarmos como é que o mercado reage. E aí sim depois podemos avançar para uma loja virtual muito mais estruturada e alargar a rede. Mas o conceito é mesmo experimentação e teste. Os espaços de cowork são espaços de trabalho partilhado, têm o acesso 24 horas por dia, têm Wi-Fi, terão utilizadora de uso partilhado, uma impressora de uso partilhado, é algo que ainda vamos também testar, copa, casas de banho, os custos de acesso serão custos muito sociais e a gestão será uma gestão integrada. Estamos a falar num projeto único e inovador a nível nacional e europeu. Em Portugal existem 193 espaços de coworking ativos, em 2021, nenhum em ambiente de aldeia. Nós já fizemos uma formação com uma entidade que dinamiza espaços de coworking rural e, portanto, estamos a aprender com uma entidade que já tem alguma experiência nesta matéria. Este é o naming, Cooperativa Cowork Aldeias de Montanha. Cooperativa, efetivamente, porque este projeto é um projeto muito cooperativo que resulta de uma economia colaborativa que envolve não só as comunidades locais, os artesãos, mas também as pequenas empresas. Aliás, está desajustada, está desatualizada. Numa primeira fase nós vamos ter o cowork de Alvope das Várzeas, que está totalmente pronto. Nós tínhamos aqui junho, achamos que o que faz mais sentido, apesar de eles estarem praticamente prontos, achamos que
o mindset de trabalhar e de pensar em espaços de trabalho é depois dos mergulhos de verão. Portanto, em setembro arrancamos com a apresentação dos projetos. Alvoco das Várzeas numa primeira fase e Videmonte. Alpedrinha, no Fundão, estão a decorrer as obras, e Lapa dos Dinheiros também estão a decorrer as obras de intervenção. Após este período de testes, com estes 4 espaços, avançaremos então para Cortes do Meio, Fogozinho, Rapa e Algodos. Temos neste momento os projetos em curso, mas só avançaremos para os restantes espaços depois de testarmos e vermos qual a receptividade dos utilizadores, dos nómadas digitais e de todos aqueles que também no território estão disponíveis para utilizar estes espaços. Portanto, eu acho que este é um projeto que está perfeitamente alinhado também com os objetivos que a Anabela Diniz acabou de referir para o projeto Papachurra. Mais do que preservar, não é? Que isso é aquilo que vocês fazem, nós estamos a juntar-nos também a esse vosso esforço, a esse extraordinário esforço da Associação de Genuíno Cobertor de Papa, que é pensar novas utilizações, novos conceitos de utilização para o cobertor de papa, que é o exemplo que são exemplo das tapeçarias que foram desenhadas para constar no espaço de cowork. Portanto, julgo que pode fazer sentido também falar aqui num outro projeto em que também estamos envolvidos com a Boreal Factory, que tem a ver com o projeto Cajeiras, que é um projeto que homenageia as mulheres que no território da Serra da Estrela preservam tão bem esta arte de fazer o queijo, seja o queijo Serra da Estrela, seja o queijo de ovelha ou seja o queijo de cabra. E nós entendemos prestar esta homenagem utilizando também aquele que é um dos materiais mais nobres do território, que é o burel. E, portanto, criámos mais uma vez uma peça de design, que é uma peça que também tem impacto, ou seja, quem comprar esta peça de vestuário, esta capa em burel, estará a contribuir para o financiamento de um curso de empoderamento feminino destas mulheres que também valorizam a Serra da Estrela e que são, na verdade, extraordinárias embaixadoras do território. E, portanto, eu julgo que, entre outros projetos que nós temos, mas eu julgo que estes são 2 projetos que materializam muito bem a nossa preocupação em colocar no ciclo económico algumas das tradições e do saber fazer da Serra da Estrela. Muito obrigada. Muito obrigado, Célia. Extraordinário o trabalho que está a ser desenvolvido, e isto também nos dá, de facto, esperança para o futuro deste território. Quando olhamos muitas vezes para os dados demográficos e vemos o despovoamento e vemos o recuo destes dados demográficos e os resultados preliminares dos censos de 2021 vão-nos mostrar isso. De facto, são projetos também como este que podem fazer a diferença na inversão desta realidade que hoje vivemos. Muito obrigado. Passava então a palavra à Isabel Costa. Olá, como estão? Isabel. Eu se calhar pedi à Célia para tirar... Pois é isso que eu estou a fazer, Isabel. Espera. Bom, aproveito para... Eu faço. Já tirei, não já? Já. Para agradecer. Okay. Eu queria... Bom, nós não somos da Serra, nem eu nem o João, e por isso já estamos há cerca de 20 anos, e por isso tem sido com muito prazer, também alguns muito esforço, que temos lutado pela preservação do património. Bom, acreditamos que a nível da Serra da Estrela, mas a nível de Portugal, o que nós temos é extraordinário, e por isso nós temos como missão, como dever, preservar estas tradições, recolhê-las, salvá-las enquanto é possível ainda passar para as novas gerações os conhecimentos de se trabalhar. Serra da Estrela tem imenso destes patrimónios. Estamos aqui a falar na lã, mas podíamos estar a falar da cestaria, que sei que era um dos convidados, tínhamos aqui
ou das lanternas venezianas, que, por exemplo, são uma peça única que havia em Gouveia. É inacreditável que não está lá ainda a fábrica, que podia-se preservar, ou seja, podíamos estar aqui a falar imensos casos de levantamento de património e de tradições, que é nosso dever, que é nossa missão, manter, passar para a geração, por tudo aquilo que já foi dito pela Anabela Diniz e que eu não vou repetir porque a apresentação seria quase igual, porque são missões muito transversais, iguais entre todos, em termos de objetivos. Eu provavelmente vou partilhar aqui o meu ecrã, acho que é mais fácil, com imagens, e por isso nós estamos na Serra da Estrela, começamos e fomos para a Serra da Estrela, como eu disse, em 2006, que abrimos a Casa das Penas Douradas, mas começamos em 2001 a explorar os projetos que agora temos, e o primeiro grande projeto foi o património da expedição, dos sanatórios, e por isso tivemos contacto com a comunidade local e tivemos contacto com os pastores e com as ovelhas e com a lã, e o privilégio de conhecer e ter conhecido, em 2008, numa tentativa de recuperar economicamente muitos dos produtos endógenos locais, uma fábrica que era a Lanfices Império, que entretanto faliu e que nós decidimos recuperar. E porquê? Porque existiam lá máquinas, estamos lá máquinas do século XIX, e acima de tudo, que era fundamental salvar como um património industrial, mas acima de tudo havia um património material do conhecimento, que era possível ainda voltar a pô-las a trabalhar e ensinar novas gerações a trabalhar com elas. Por isso, contrariamente, eu vou dar o exemplo, estou a dar este exemplo porque já não vale a pena falar na teoria sobre a questão da importância, porque acho que isto já foi muito referido, e dar o exemplo daquilo que fizemos assim, de uma forma muito, muito rápida, porque acho que se calhar pode ser que algumas das ideias possam surgir, porque isto são iniciativas privadas. Manter e recuperar patrimónios com instituições é muito difícil, as pessoas mudam, com privados se calhar é mais fácil, porque há um sentido de continuidade diferente. Aqui estamos a ver uma carda e uma fiação e as mãos de quem as trabalha, e nós o que fizemos foi comprar no processo de insolvência essas máquinas, recuperar, porque ainda existia em 2011, 2010, quando começou a ideia do projeto, muitas pessoas que sabiam trabalhar com esta arte, e por isso entramos na fábrica da Sotav, que era assim que ela estava, toda ela, pior ainda em alguns sítios, e recuperamos para reconstruir e para voltar a pôr as máquinas ancestrais a trabalhar. E estamos aqui a ver os passos da reconstrução e da construção da Borel Factory, porque e como ficou, ou seja, em termos o que é hoje, se calhar com muito mais nesta altura, menos produto, menos lã, agora mais confusa, mas é exatamente assim que ela trabalha, mas acima de tudo porque era possível recuperar estas máquinas e com a ajuda de centros criativos e de designers e acima de tudo com o conhecimento dos artesãos e conhecimento de todas as pessoas que trabalhavam, pegar neste conhecimento e passá-lo e transmiti-lo a novas gerações. O que estamos aqui a ver são avós, pais e filhos, ou netos, dependendo, que entretanto têm passado este conhecimento e que neste momento a geração que trabalha connosco já é uma geração muito mais jovem, completamente jovem, ou seja, estamos a ver aí, por exemplo, o Joaquim e o Luís, o Joaquim passou o conhecimento ao Luís, o Luís agora é o chefe de secção da Cardação. Estamos a falar de uma pessoa de 24 anos, não é? Que é responsável por um setor. E esta tem sido a grande preocupação, e que é termos tempo, porque naquela altura, na decisão da tomada do projeto, naquele momento, ainda havia tempo para recuperar as máquinas e passar conhecimento. E esta história do ainda haver tempo, e ainda temos tempo para recuperar muita coisa e continuar a trabalhar. E não podemos perder tempo, porque quando demos contas elas já não são possíveis passar conhecimento. E neste momento ainda temos muitas pessoas que sabem. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa que disse outro dia num fórum que é um bocadinho chocante. Infelizmente, o facto de sermos atrasados dá-nos a vantagem economicamente, ao longo dos anos de desenvolvimento económico europeu,
dá-nos a vantagem de ainda termos as máquinas e o conhecimento para trabalhar com elas. Na maioria da parte da Europa já não existe nem a máquina, ou se existe está lá a memória, mas não existe o conhecimento. E por isso nós temos esta vantagem enorme e por isso não a podemos perder, porque é isso que nos pode diferenciar e que nos vai diferenciar a nível internacional. E temos coisas extraordinárias em Portugal, estamos a falar aqui na Serra da Estrela. Este conhecimento foi utilizado essencialmente para recuperar o burel. O burel é um tecido que entrou em Portugal nos registros no século XI, veio pelos dominicanos, dos seus hábitos, dos seus trajes, passou por muitas gerações em termos de mudanças da sua utilização e da sua importância, desde a Rainha Santa Isabel, que o tornou nobre nas capas fúnebres, até à cor verde na altura das guerras. É uma história riquíssima sobre ele. Era um tecido praticamente em vias de extinção e neste momento é um tecido de luxo, não é? É um tecido que tem uma valorização, quer ele, quer a sua lã, e que esse é outro fator muito importante, que é como é que nós vamos preservar e manter e valorizar, e acho que é mesmo um desafio que tenho feito a muitas entidades e acho que agora já estão a pegar nelas, que é certificar as nossas leis, as nossas raças autóctones. Isso é fundamental. Podemos ter uma certificação, por exemplo, de burel a nível da Serra da Estrela, e aqui é um desafio ao Geoparque, porque não é uma coisa que um privado pode fazer, isso não é nosso, não é de nós, é de nós todos, e por isso o termos uma certificação local para o burel nacional e internacional, o veltrado, o Boiled Felt, não é uma coisa portuguesa, é algo que é europeu, que existe, que vem desde o Reino Unido, e se quem vir os Pilares da Terra vai ver lá a história sobre como é que se faz o burel, e que chega a Portugal, e por isso, mas cá, ainda, e porque é um tecido de lã pobres e grosseiras, de terras altas e frias. Portanto, isto é que dá esta característica na sua feltragem pela qualidade da lã e pelas suas escamas. É esta componente que nós temos e que nós podemos justificar e valorizar, eu acho que é um bom desafio aqui para estas equipas todas, como a Porto do Papa, como é óbvio. Bom, a lã, pelo facto de ser pobre, é riquíssima em propriedades. Portanto, e esta lógica de olharmos para aquilo que achamos que é pobre, mas que quando olhamos para eles com outros olhos, vemos que é de uma riqueza enorme e que torna o artigo luxo, é aquilo que nós podemos fazer em todos os nossos produtos locais. O motor de papa, a cestaria, os chinelos de trapos, tanta coisa extraordinária que nós podemos fazer, de transformá-los como peças, que é aquilo que nos diferencia, é aquilo que as pessoas procuram em todo o mundo. Por isso nós pegamos essencialmente nesta lógica das propriedades e olhamos o que é que vamos fazer para salvar estas máquinas, o que é que vamos fazer para conseguir passar este conhecimento. Criar um negócio. Então achamos que o produto melhor que aquelas fábricas tinham era o produto mais pobre e o produto mais escondido, que era o burel. Porque ele podia ter cor e podia ter forma tridimensional, à luz daquilo que fazem os nórdicos, com o feltro, mas neste caso nós com a lã, com as propriedades acústicas e térmicas e esta lógica da acústica na tridimensionalidade, utilizando no âmbito da decoração, que é extremamente importante, não no âmbito da moda, que é aquilo que as pessoas estavam habituadas, mas sim no âmbito decorativo, e utilizando acima de tudo no âmbito da construção, da arquitetura. E por isso a lógica de termos o tridimensional, o bordado à mão, para dar mais postos de trabalho, para passar mais conhecimento, para que mais mulheres pudessem trabalhar. Tudo isto era fundamental no projeto, era um dos KPIs de avaliação do projeto, era o número de postos de trabalho criados. Estamos a falar em 2011. 2009, 8 a ideia, 9 até 2011 a recuperação da fábrica, e por isso em 2012 estávamos a abrir a primeira loja, na mesma altura que estávamos a montar a fábrica, porque era fundamental ter um espaço onde fosse possível mostrar aquilo que seriam as nossas ideias, passar, porque a valorização e o goodwill da marca é fundamental naquilo que se consegue transmitir como conceitos. Na área da arquitetura tivemos um projeto muito importante logo no início, que nos desafiou para a nossa tridimensionalidade, que foi o edifício da Microsoft, que entretanto já teve obras outra vez e voltou a ter burel, noutra estrutura, mas que neste momento temos obras em todos os níveis. Estamos a acabar a Google, estamos a acabar a Tabaqueira, a BP no Porto, o BP em Sor, a Unicre, sei lá,
Este ano estamos a acabar uma data de projetos. Ano passado, infelizmente, com o Covid todos pararam, foi uma crise enorme. Este ano estão a recuperar. E aqui podemos ver exemplos que podem ir desde o estofo até à parede. Estamos a ver azulejos feitos em Burel, misturados com azulejos cerâmicas de Viva o Lamego. Ou seja, a parte da criatividade, da arquitetura, da forma como cada arquiteto e cada designer olha para o material e constrói uma ideia, é aquilo que nos permite transformá-lo e posicioná-lo no mundo da arte. E eu acho que esta questão da arte é uma das grandes valorizações das nossas tradições e é fundamental. De que falar num escritório em Moscovo ou na Federação Portuguesa de Futebol, que normalmente as pessoas gostam muito porque é o futebol, ou na utilização de desperdícios para instalações de arte, nomeadamente aqui o Armazém 21, só com desperdícios de cadeiras e paletes, que se fez com um grupo de designers esta instalação, e tudo aquilo que se pode fazer com o Burel no mundo da arte, desde escrever à mão, onde está lá a alma do artesão. Se esta questão da valorização da arte é fundamental, porque é aqui que nós dizemos a quem trabalha, quer seja na costura, quer seja no tear, quer seja a urdir, quer seja a esbicar, a meter fios, o que eles fazem não é um operador, é um artista, é um artesão. E por isso mesmo as pessoas vêm de muitas partes do mundo para ver como se faz e para estarem lá a aprender. Por isso, as próprias novas gerações, do facto de perceberem que fazem algo que é valorizado, lhes dá o orgulho e a motivação para olharem para esta obrigação e esta responsabilidade de continuar esta arte. É porque a lógica de perdermos as pessoas em termos de formação ou pós-formação, são áreas que demoram muito tempo a formar, também é um dos riscos grandes. Pronto, aqui estamos a falar nas lojas e a importância de ter pontos onde nós, nas principais cidades, e levar a serra até à cidade, e levar aquilo que se produz até à cidade, é fundamental. E depois a parte internacional e a lógica da grande abertura de onde é que podemos utilizar a Burel, isso continua a acontecer, que são desde as reuniões que temos com as faculdades, os projetos que temos com a Faculdade de Belas Artes, com o Estado de Beira Interior, com o ESAD, com tantas escolas, para que todos os jovens queiram utilizar e possam utilizar na produção dos seus produtos, em acessórios de moda, com pontos sem pontos, em arquitetura, nas passagens de modelos, levando para a moda e para a alta moda, a concepção de Burel, mas acima de tudo também naquilo que é algo que é muito mais importante, que é ensinar a nova geração, porque o Burel é fácil de fazer, como é que se mantém o padrão, como é que se prepara um tear, como é que se faz um debuxo, como é que esta arte de trabalhar em teares lançadeiras e esta arte da tecelagem pode passar também. E por isso aí nasceu depois toda a parte da lã, né? Neste caso estamos a falar na lã marina que vai desde Castelo Branco e por isso está um bocadinho já fora do território que estamos a falar, mas é muito importante, e que é portuguesa. Portanto, e depois toda a parte do projeto em termos não só de... Aqui a importância enorme de buscar a tradição com a inovação e com a criatividade. E a lógica de se trabalhar em conjunto e de passagem deste conhecimento de uns para os outros, e quando temos sempre artistas e designers que temos permanentemente, quer os diretores criativos, quer a parte dos designers, a qualquer nível, a nível do produto industrial ou a nível do produto moda, dentro dos estágios que fazemos, estágios curriculares ou estágios profissionais, e estarem todos a trabalhar em conjunto, todos ganham, e isso é extraordinário. E vou sair daqui para ser mais rápido, para ir só aqui, peço desculpa para uma parte que é fundamental, que é a arte. Pronto, dentro da lógica da arte, eu acho que já não estou a partilhar. Está, estamos a ver. Pronto, então vou por aqui, que é, isto é com desperdícios, foi 50 anos da Casa da Arquitetura, não é da Casa da Arquitetura, da Árvore, no Porto, também fizemos um concurso na Casa da Arquitetura César Vieira, no Porto, e a importância de levarmos todas as nossas tradições para o mundo da arte, porque acho que é o caminho melhor de valorizar, não é? Porque nos aproximamos daquilo que é belo, porque nos damos tanto valor. Este foi o prémio, por exemplo, que ganhou a Maria Bernardino o ano passado,
de arte contemporânea. Foi o primeiro prémio de arte contemporânea, de jovens de arte contemporânea. Isso são desperdícios do Burel. Isso é a importância que pode ter o estarmos abertos, e agora há vários que estão na cidade, no concurso da Cidade Cultural Guarda, a utilizar o Burel, com projetos a serem aprovados pelo governo que não pode usar o Burel. Não só na arte contemporânea, mas também na arte da forma como se exibe. Aqui é um cubo de uma exposição que nós fizemos, que é uma feira comercial, uma feira, em que temos desde a lã até ao fio, até ao produto final e até a tecelagem. Ou seja, a forma que nós tínhamos de explicar e de levar a nossa serra desde a ovelha até ao produto final e ao burel com arte. Aqui vou passar, que é a parte de inovação, os polímeros, etc, etc, porque eu acho que já não interessa. E aqui vimos aquilo que nós estávamos inicialmente. Para nós a lã e o burel é tão importante que ele faz parte dos nossos projetos, quer seja nas Penhas Douradas, onde utilizamos na Casa das Penhas Douradas o burel, em tudo, na área da decorativa, quer seja agora na recuperação da pousada de São Lourenço e do património, sempre que nós fazemos não só um tributo à tradição e àquilo que era a origem, expedição em 1981, César Henriques e toda a expedição, que é um tema extraordinário, mas também a Rogério Azevedo e a Maria Keil. Maria Keil, que foi quem desenhou e quem concebeu, quem criou. E aqui uma ideia de como é que nós utilizamos, por exemplo, o burel em instalações acústicas que têm arte, ou nas próprias paredes, em tudo aquilo que se escreve. Bom, espero não ter levado muito tempo. Achei que era importante partilhar o que fazemos, o que somos, no sentido, porque está cá tudo, ou seja, agora podemos falar em cada um, mas está cá tudo aquilo que achamos que é importante para olhar para uma arte, salvá-la, e que aqui foi uma missão de salvá-la. Agora estamos com outra, muito complicada na mão neste momento. A Alçadeia Pereira faliu e nós estamos neste momento a explorá-la na Covilhã, com o nome da empresa Transformadora. Também é outra arte, um património urbano, e é muito duro neste momento ainda, porque estamos a sofrer as dores de uma falência e a pegar mais uma vez numa fábrica que morreu, e dar vida à morte é muito complicado, mas é nossa obrigação fazê-lo. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado, Isabel. Obrigado por esta partilha. Eu ia sem demoras, porque inicialmente não estava o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo, não poderia estar por razões pessoais, mas entretanto já conseguiu entrar. E eu ia então passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, até porque a Cestaria de Gonçalo é também um dos projetos, ou uma das tradições que estão previstas no projeto que daqui a pouco vamos apresentar, e gostava também, no fundo, que partilhasse connosco aquilo que é, de uma forma rápida, aquilo que é esta tradição e este património também bastante importante. Consegue ouvir-nos? Tem de ligar o microfone, está com o microfone desligado. Ok, penso que agora toda a gente já me ouve, certo? Agora sim, perfeito. Ok, peço imensa desculpa. Ok, então, falar na questão da Cestaria de Gonçalo é sempre uma situação um bocadinho ambígua, né? Porque temos estado a fazer aqui um trabalho árduo em termos de preservação desta arte, porque ainda existem muitos artesãos a trabalhar a Cestaria de Gonçalo. E a Cestaria fina de Gonçalo, atualmente, nós quando entramos para este executivo considerámos que não havia uma imagem de marca que nos relacionasse com o mercado, com as pessoas, com o mundo. Ou seja, a Cestaria de Gonçalo não tinha alma, era produzida um bocadinho de forma incógnita. Então, nós tentamos empenhar um bocadinho nesta parte da cestaria para alavancar um bocadinho a imagem de marca e dar um bocadinho de corpo à Cestaria de Gonçalo, à Cestaria fina de Gonçalo. Tentamos para que se crie alguma associação ou algum centro de promoção que possa pegar um bocadinho na Cestaria de Gonçalo. Porque apesar de existirem ainda alguns setores a trabalhar,
a falta de coordenação entre eles acaba por ser prejudicial. Ou seja, nos locais onde já só existe um, é mais fácil de pegar, penso eu, mais fácil em termos de orientar para um fim comum. Na Estaria de Gonçalo, eu deparei-me com um problema que foi ter que lutar contra mentalidades de cesteiros que têm uma arte e um saber formidável, mas depois na parte do negócio, na parte da divulgação, na parte do ganha-pão, perdem, porque não conseguem estar todos unidos, não conseguem estar todos em conjunto, não é? Numa defesa de uma arte que é comum a todos. E isso perde-se um bocadinho na parte da valorização da cestaria fina de Gonçalo. Aquilo que me preocupa também hoje em dia é o facto de cada vez mais os cesteiros já são cesteiros que vão para a reforma. Neste momento sou capaz de ter aí à volta de 10 cesteiros que ainda estão no ativo, mas estão muito perto do tempo da reforma. E isso para mim preocupa-me porque o saber fazer e o know-how da cestaria fina em Gonçalo é tão amplo a nível de quantidade enorme de cestos que são produzidos, a nível de quantidade enorme de técnicas que são utilizadas no entrelaçar do vime ou da verga. Peço desculpa, mas eu não sei se... Estamos a ouvir perfeitamente. Ok, pensava que tinha ficado sem Não, estamos a ouvir. Ou seja, esta é a parte que me preocupa. Ou seja, não criarmos aqui uma associação, mais não seja, para começar a alavancar não só a imagem além fronteiras da cestaria, dar-lhe mais valor nacional e internacionalmente, porque já o fizemos, né? A cestaria fina do Gonçalo já foi exportada massivamente para os nórdicos e além fronteiras. Ou seja, é um produto que atualmente, se calhar, até é um produto que pode ter uma procura muito elevada e pode ser muito valorizado como produto endógeno, como um produto único, como um produto que não tem plásticos, é inofensivo um bocadinho para a natureza. Ou seja, é nesta base que uma pessoa também tem estado a tentar a lutar um bocadinho para criar a imagem da cestaria como um produto que se possa vender ele próprio como algo sustentável, como algo que possa dar mais valor também um bocadinho às peças que os artesãos produzem, ao fim e ao cabo. O nosso problema agora tem sido mesmo esse, é tentarem criar aqui um elo que possa interligar economicamente todos eles no mesmo objetivo, que é tentarem fazer da cestaria um bocadinho a forma de viver de cada um destes cesteiros. E dessa forma não deixar morrer a cestaria, não deixar morrer o know-how do saber fazer, que acho que isso é o mais importante. Ou seja, nesta fase que nós estamos, nós tivemos um bocadinho também, vivemos um bocadinho iludidos nesta fase da Covid também por causa do Centro de Promoção e Valorização da Cestaria, que foi uma proposta que foi levada à Assembleia da República, e ficámos aqui um bocadinho agora com esta situação da Covid em banho-maria. Isto nem foi carne nem foi peixe. E andámos aqui um bocadinho, se calhar, na expectativa de que algo fosse feito, ou apesar da Junta tentar sempre em fazer a marcação de reuniões com o Governo, nesse sentido, para tentarmos dar um bocadinho de alavancagem à criação do Centro de Promoção e Valorização da Cestaria. Porque tem que partir por aí, ou dessa forma, ou a criação de uma associação com entidades que possam unir um bocadinho a cestaria e orientar um bocadinho a parte dos cesteiros em Gonçalo, naquilo que é o fazer e o produzir e o comercializar o cesto, de maneira a que eles não se andem a atropelar uns aos outros e acabam por matar uma arte, que desanimam, porque estarem a concorrer entre eles é estarem a matar o próprio valor da peça que cada um produz. E isso nota-se muito em Gonçalo, tem-se notado muito em Gonçalo. É nesse sentido que uma pessoa tem tentado lutar. Eu próprio tenho convencido muitos cesteiros a valorizarem o próprio produto quando o vendem, quando as pessoas o procuram, para não fazerem aquilo que têm feito até agora, que é tentarem banalizar o produto e vendê-lo, pronto, quase que a preço de chuva, não? Uma peça que demora algum tempo a fazer, que lhes dá cabo das mãos a fazer. Ou seja, eles têm que sentir que têm que ser mais valorizados em termos de valor.
é isso que eu tenho estado, a parte executiva também tem, a Junta tem feito um bocado isso, um bocado daquela mentalização, mas não pode ir por aí, temos que ir um bocadinho mais longe, temos que criar a associação ou o centro de promoção, porque só assim é que conseguimos alavancar a cestaria convenientemente, com um projeto mais aprofundado, não só para a divulgação da imagem da marca da cestaria. Temos a imagem registada, né? Cestaria de Gonçalo. Temos estado a promover alguns festivais da cestaria, com o próprio site da Junta, mas não deixa de ser uma entidade pública muito restrita para este tipo de situações. Nós não podemos mexer muito financeiramente nestas situações, teria que ser uma associação ou uma entidade mais próxima de uma associação para conseguir fazer este tipo de trabalho que nós temos estado a fazer até agora. Não é que seja inglório, não é? Porque o facto de promover e divulgar a cestaria é sempre bom, mas é preciso ir mais longe, e é nesse sentido que possivelmente agora teremos que ir. Muito obrigado. Não sei se já tinha terminado. Muito obrigado. Obrigado por ter conseguido estar aqui connosco, ter feito este esforço. Obrigado também pelo testemunho. Obrigado. Muito obrigado. Eu iria lançar mais uma questão à mesa e em jeito de finalização deste painel, e pedia respostas um bocadinho mais curtas. E tendo em conta a experiência que partilharam e a vossa experiência, o conhecimento que têm acerca daquilo que é a importância e o ativo estratégico que são estas tradições e que pode ser para o futuro, eu perguntaria a cada um de vós, quais os grandes desafios que se colocam para o futuro, e que se colocam para o futuro do território, enquanto, de facto, também território que consegue, através das suas tradições e da sua identidade, criar riqueza e gerar oportunidades para o próprio território, para as próprias populações que aqui residem. Quais os principais desafios, se quiserem, da próxima década? Eu vou começar, se for esta a ordem. Pode ser. Estava a ouvir as intervenções que me seguiram e que antecederam esta agora, e de facto o que eu me apercebo, por um lado, é que é um trabalho maravilhoso que já está a ser feito pela Isabel, pelas aldeias de montanha, e também perceber que há vários ritmos no território. Este caso, por exemplo, da cestaria que foi agora apresentada, é claramente ainda está num processo muito anterior a todos estes, que todos estes produtos já tiveram. O caso do cobertor de papa já tem uma associação a trabalhar nisto, mas não está ainda no caminho que, por exemplo, a Isabel já fez com o Burel. O caso das aldeias de montanha é também já um grande aproveitamento do que são as tendências globais e da valorização que há de todas as características rurais nesta sociedade global. E aquilo que eu por acaso fiz um trabalho já quase há 20 anos sobre esta questão dos empreendedores rurais e etc, e fiz também trabalho de terreno, e aquilo que eu percebi na altura é que havia dois tipos: aqueles que eram os que tinham o seu pequeno negócio de sobrevivência e que no fundo faziam um queijo ou faziam não sei o quê, faziam os chouriços, mas que eram na continuidade do que eram as tradições e que ainda resistiam no território, e depois aqueles que de facto estavam em crescimento e que tinham sucesso, que eram os que já tinham esta perspectiva global, e tinham esta perspectiva global por duas ou três questões. Uma é porque eram, por exemplo, filhos, já era uma segunda geração que tinha estudado para fora e que se tinha percebido do valor que estes produtos podiam ter e que tinham a capacidade de lhes dar depois uma outra projeção, um outro valor, nem que fosse só ou pela embalagem, ou porque chegavam aos mercados urbanos, ou ao mercado da saudade, etc. Ou então eram pessoas como a Isabel, que tinham vindo de meios urbanos, os chamados neo-rurais, se quisermos, que já há 20 anos já começava a ver, e agora cada vez mais, que vinham para estes territórios e que conheciam precisamente o que era valorizar estas tendências que agora falamos, porque já existem há uns anos, mas que se acentuam agora. E, portanto, é esta gente, de facto, que já tem esta perspectiva de mundo, ou, por exemplo, pessoas que eram filhos de imigrantes, que tinham essa perspectiva e depois faziam ligação ao mercado da saudade também, ou pessoas que tinham estudado para fora, ou então pessoas que viviam nas cidades e que se cansavam e vinham para os meios rurais. E essas eram, de facto, as iniciativas empreendedoras que se destacavam e que tinham, de facto, esta questão da inovação já associada.
eu, se me der só 5 minutos, eu vou rapidamente, porque eu há bocado cortei de propósito para agora e um bocadinho na sequência daquilo que até já foi também apresentado pela Isabel. Vou só aqui tentar, agora, estão a ver a apresentação? Sim, estamos. Pronto, então só para te dizer... Só o poder de síntese, Anabela, pode ser? Muito simples. Ok, eu vou só tentar aqui avançar muito rapidamente, porque eu sei que já estamos numa fase muito final, mas de alguma forma estou aqui a tentar localizar-me no... Ok. Só para de facto mostrar que está muito de encontro àquilo que era, eu já passei, os parceiros, mas o que é que se pretende? A questão da certificação, como uma questão que a Isabel falou, de facto é fundamental, porque certificar o cobertor de papa é dizer às pessoas que têm esta característica artesanal e que têm toda esta história por trás. E, portanto, um dos primeiros objetivos é não só conseguir garantir que a lã, que desde a origem a lã é a lã certa, é tratada como deve ser, é afiada como deve ser e há um selo de certificação. Este é um dos objetivos claros do projeto. O outro objetivo é a questão dos workshops, a informação, a produção, o recolher histórias e testemunhos sobre a comunidade e também fazer uma animação sociocultural do território envolvendo as próprias gentes, porque é isso que o torna também um produto vivo no território. A outra questão é a questão das escolas, ou seja, as próprias crianças do território perceberem que isto faz parte da sua identidade, mas também que é valorizado lá fora, ou seja, terem orgulho e perceberem que isto é uma coisa viva e que podem trabalhar sobre isso e portanto, este é um objetivo que está também já a ser trabalhado, a ligação às escolas. O outro objetivo é fazer aquilo que a Isabel tem feito tão bem, que é fazer catálogos novos, incorporar design, estabelecer clientes públicos e privados, como é, por exemplo, o caso das aldeias de montanha, mas também outros a nível internacional. Isto foi o design que já foi desenvolvido por uma jovem designer, que também já ganhou alguns prémios. Por exemplo, temos aqui as etiquetas. Estas etiquetas vão ter várias cores de acordo com os modelos que possam ser desenvolvidos, e há uma cor que é para os novos designs. Esta é uma imagem de como é que poderá... Esta é a imagem gráfica deste cobertor de papa com a anchorra. A questão também de criar emprego, portanto, a questão da comercialização e também a questão de... o cobertor de papa está numa situação que é intermédia às outras duas, ou seja, neste momento temos 4 pessoas, 2 das quais estão reformadas. Portanto, a questão de conseguirmos pôr gente a trabalhar esta transmissão que a Isabel falou, neste momento está numa situação de extinção, se calhar superior àquela que era o Burel quando foi encontrado, porque neste momento só temos 4 pessoas. E depois esta questão do turismo, que também foi tão bem feito pelo caso da Burel Factory e outros, e é de facto alicerçado na identidade local, fazer um plano de animação turística nos territórios, fazer a ligação com hotéis, pensões, turismo rural e criar também circuitos que passem não só por, não tem necessariamente que só ligar, por exemplo, um circuito do Burel com o circuito do cobertado de papa e outros produtos de serra. E, portanto, o que nós já fizemos muito rapidamente foi, este ano, já controlamos a tosquia, isto foi já pago por nós, pelo projeto, já tratámos, garantimos que era a lanchurra, que era cortada como devia ser, isto já foi a equipa, isto já foi a lã que foi recolhida, que já foi ensacada, que foi escolhida, que foi lavada, que foi para... Esta já é a lã resultado daquilo. E, neste momento, temos o primeiro cobertor de papa já produzido no âmbito deste projeto, com a garantia de que todo o processo foi feito desde o início como deve ser. E esta é, de facto, a imagem que já temos do projeto e é, digamos, a marca que também queremos deixar no território, em colaboração com todos os outros produtos da Serra de Estrela, porque acho que só assim é que se consegue dar uma escala também àquilo que são os produtos e ao território. E pronto, e com isto depois calmo agora então para dar a palavra aos outros oradores. Muito obrigado, Anabela, muito obrigado mesmo. Passava então a palavra à Célia. Eu acho que o grande desafio para os próximos anos é mesmo conseguimos ter a capacidade de atrair novos residentes, visitantes, mas e sobretudo empreendedores. Eu acho que aqui o território tem que se organizar no sentido de criarmos quase que uma incubadora regional que apoie a criação de novos negócios que tenham como objetivo pegar neste saber e neste conhecimento instalado, porque de facto nós percebemos que ainda há um conhecimento instalado,
há muita ideação, há imensas ideias sobre como aproveitar, só que depois nós não estamos a conseguir passar, claro, quando eu digo nós, não estou a referir ao exemplo da Burela ou o exemplo agora do cobertor de papa de Massainhas, mas temos que conseguir apoiar estes pequenos empreendedores a passarem da fase de ideação à fase de negócio e por via destas novas técnicas que passam muito pela experimentação, pela criação de prototipagem, de testar o mercado, mas eu acho que este é o grande desafio, é que termos a capacidade de atrair novos residentes, novos empreendedores para o território. O turismo é importantíssimo, mas não pode ser só o único eixo de trabalho com que tenhamos que contar para crescermos em termos de massa crítica. Muito obrigado, subscrevo inteiramente, até porque se assim for, passamos a ser territórios apenas turísticos e vazios de territorialidade e identidade. Portanto, subscrevo inteiramente. Isabel, desculpe. Bom, não, totalmente de acordo que o turismo, para fixar, não serem só turismo de passagem, tem que ter muito mais do que um alojamento, não é? É tudo. Quais são os principais desafios? Eu acho que da tendências vai ser o regresso às origens, e é o regresso às origens de uma forma diferente, muito diferente, e que se nós conseguirmos aliar esse regresso às origens com conhecimento, com capacidade de fixar as novas gerações que querem ter uma relação muito mais interventiva com o rural, onde querem meter a mão na massa, onde querem tocar, fazer com as suas mãos, make it, fazer à mão, conhecer as tradições que estão em vias de extinção, o sentirem-se pessoas que salvam as espécies raras em vias de extinção. Isso move pessoas, isso move gerações, isso ajuda a fixá-las e temos que lhe dar condições para isso. Devíamos criar residências para que eles venham e ter condições para que as suas famílias se alojem. E isso tudo é uma obrigação, nós temos mesmo que fazer um plano nesse sentido, porque quanto mais pessoas tivermos diferentes, que se cruzam com as tradições, mais sólidas também são essas realidades que construímos e que as pessoas depois querem visitar, estar e viver. Por isso, eu acho que salvar o património, passar o conhecimento. Eu ouvi há bocadinho falarmos sobre reformados na cestaria. Esses reformados são pessoas que têm que ser valorizadas, valorização dos mestres, poderem ter novas funções como mestres, poderem ter novos salários como mestres em escolas que podem passar esse conhecimento. Em todos os níveis, estamos a falar no caso da cestaria de Gonçalves, em que nós todos adoramos e usamos e criamos e que ainda há artesãos. Eu acho que este exemplo é um exemplo que se pode fazer a todos os níveis, essencialmente nas pessoas que são mestres, e esta lógica da classificação dos mestres, desafios concretos, não redondos, classificação dos mestres, de quem sabe as artes como mestres, se reformados poderem ter mais uma segunda ou terceira profissão, utilizando e sendo valorizados por isso como professores e como mestres. Permitir que os aprendizes destas mestrias não possam estar 1, nem 2, nem 3 anos no IFP, possam ter planos de formação de 4, 5 ou 6 anos com apoios. Há tantas coisas que podemos fazer. Estas classificações, as escolas, as formações, o levantar o diagnóstico e fazer acontecer, eu acho que as entidades, e acho que esta lógica da preservação, de criarmos, de trazer a população para o interior, de desenvolver o interior, de o valorizar, de não permitir que uns copiem todos, não é? Porque depois estas coisas dos projetos, nós temos muito um problema, é que cria-se uma rotunda, todos criam uma rotunda, cria-se um projeto, todos criam igual, e eu acho que tem que haver aqui a consciência de valorizar com muito respeito, com respeito às pessoas que sabem o conhecimento, com respeito das economias e das pequenas economias locais, porque senão também os podemos destruir. Por isso, e vulgarizar. E fizemos muito mal isso no país no passado, com o tapete arraiolos, quando nos mandamos fazer para a China, e com outros tantos exemplos que destruímos culturas tão tradicionais e desvalorizamos os produtos e as tradições.
Isso também tem que ser com muito respeito e valorização, senão podemos destruir. Mas isso depois podem haver muitas reuniões para discutir esses temas e há muitas pessoas que podem acrescentar aqui muito valor no sentido de preservar. Fazendo, ou seja, é muito difícil fazer acontecer. E por isso é importante criar planos para fazer acontecer, arranjar empreendedores para que assim aconteça, e acima de tudo, a parte da comercialização, da distribuição e da valorização na venda de mercado local e internacional. Porque aquilo que nós fazemos, que é uma escala mínima, é um nicho, em termos internacionais, pode ter grandes dimensões se forem bem valorizados, e não é se calhar arranjar um mercado onde fazemos milhares de peças iguais, mas sim fazemos centenas de peças que são únicas, numeradas, tanta coisa que tem que ser feita e que isso pode manter localidades a trabalhar para. Se hoje em dia quisermos, estou a olhar para a Célia, vou dizer uma coisa assim um bocadinho, a Célia, estamos a fazer Célia, desculpa, mas olha, estamos a fazer um cobertor lindíssimo, uma tapeçaria lindíssima, feita com cobertores de papa. Ai, com as flores. E que é com flores, feitas em cobertor de papa, aplicadas à mão. E que nós pedimos a 3 senhoras, ou seja, a tal economia local, para as fixarem à mão. Isto não existe uma figura para fazer acontecer. Não podemos dizer a uma senhora que sabe bordar à mão para bordar em casa, porque isto não respeita nenhuma das regras da economia, não é? Porque tudo isto tem que ser repensado, porque senão as pessoas que sabem, as pessoas de idade que estão em casa, as pessoas que podem ajudar, as pessoas que podem fazer o seu tricô, que podem fazer as suas grandes colchas de tricô e de crochê, que agora vão ser tendência de moda e já são, não podem fazê-lo, porque não conseguimos integrar nas leis que nós temos hoje em dia. Tudo isso tem que ser repensado. Ou deveria ser, pelo menos, repensado nesta lógica da mestria e da arte. Ou seja, a arte devia ser tratada, esta arte de artesania, de fazer à mão, devia ser tratada e reconhecida de uma forma diferente. Agora falaste nisso e eu lembrei-me, nós estamos a fazer abajures em que a estrutura é produzida numa fábrica também na região, mas depois ou seja, o revestimento é feito a crochê. É um drama, porque de facto... Como é que se paga essas pessoas? Como é que tu as pagas? É um drama conseguir pagar depois estas pessoas. À economia local. Como é que elas pertencem? É terrível. Como é que aproveitas pessoas fantásticas a fazer chinelos de trapos em casa? Mas isto é arte. Não é? Qualquer pessoa no mundo inteiro quer. Nós temos mesmo que ter um papel interventivo de fazer com que esta arte feita à mão das nossas tradições possa ser trabalhada de uma forma diferente. A propósito disso, estivemos a trabalhar vamos ter de terminar, okay. Mesmo para terminar, pode ser? Ok, só muito rapidamente, estivemos a trabalhar já na questão da certificação e uma questão com que nos deparámos e isto tem a ver, ou seja, qual é o modelo para implementar isto, não é? Para pôr estas coisas a produzir. E já vimos que o modelo da empreendedor, o da Isabel, é um exemplo que resulta, mas estas pessoas são raras, não é? E aquela questão do empreendedorismo comunitário, a Isabel é uma empreendedora económica, mas também é social, não tenho dúvida nenhuma, e comunitária. Já há muitos anos falava desta ideia do empreendedor comunitário e claramente tem as duas coisas porque dinamiza toda uma comunidade. Mas a questão do empreendedorismo comunitário com base comunitária, ou seja, serem associações cooperativas, etc., a fazer isto, as cooperativas podem, mas, por exemplo, uma associação, segundo a legislação atual, não pode produzir e ser certificada. Quer dizer, tem que ser uma unidade económica produzida com produtores individuais, é que as cooperativas não têm a certeza, mas é que a associação não pode produzir. O que de alguma forma também limita este modelo económico com base económica, que é também económico, que a associação de facto produz, mas não pode ser certificada. Portanto, se calhar há aqui legislação que de facto tem que ser um bocadinho repensada nestes e noutros aspectos que a Isabel falou, mas que de facto à medida que isto tem que ser trabalhado, também estes instrumentos legais têm que ser aprimorados. Manuel, se me permite só um exemplo. Eu se quiser dizer que aquilo que nós fazemos na Borel Factory tem a ver com a arte, com a artesania, com a tradição, não posso. Porque como eu sou licenciada, não pode ser artesã.
Um artesão não pode ser licenciado. Mas está a ver. E por isso não posso considerar a Burel Factory como uma arte, uma arte, vamos chamar, popular ou artesã. Quer dizer, isto é só um exemplo de muitas coisas que podemos estar aqui a fazer uma lista. Isso completo. Claro. Isto muda. Quer dizer, um artesão, um arquiteto, pode ser e deve ser. Pode e deve ser. Isto tem tudo que mudar, não é? Evidente, evidente. Bem, muito obrigado pela vossa participação. É de facto, e foi e é inspirador ouvir-vos e, sobretudo, perceber o imenso trabalho que têm desenvolvido em prol deste património imaterial. E gostava só de sublinhar: a preservação tem de ser algo feita de forma vivida, com vida, não de forma cristalizada. Preservar não é cristalizar, é dar vida, é valorizar. Esse deve ser o futuro da preservação, quando falamos em preservação. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela vossa presença, obrigado por terem aceito o nosso convite. E convidava-vos a permanecer connosco até ao final. Eu ia então ia passar a palavra à minha colega, a Magda Fernandes, que nos vai fazer uma apresentação síntese daquilo que é, porque senão estaríamos aqui até à noite, uma apresentação síntese daquilo que é o projeto de Memórias e Tradições do Estrela Geoparque, e que, tal como o projeto Papa Chuva, teve o apoio desta 4ª edição do programa Tradições da EDP. Magda, por favor. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Eu vou então tentar ser o mais breve possível e fazer então a apresentação deste projeto. Vou começar por partilhar convosco a minha apresentação. Não sei se já estão a ver. Sim, Magda. Sim. Só colocar em modo de apresentação. Já está, não está? Perfeito. Pelo menos a mim já está em modo de apresentação. Pronto, em primeiro lugar, portanto, eu acho importante para contextualizar o porquê de nós termos concorrido a este projeto, a este programa Tradições, acho importante nós contextualizarmos o que são então os geoparques mundiais da Unesco e quais as suas áreas de atuação. Portanto, um geoparque, de facto, é um território classificado pela Unesco, que tem de ter um extraordinário património geológico, não é? Isso está na base da classificação, mas efetivamente mais do que isso, nós temos que desenvolver uma estratégia de desenvolvimento que permita, por um lado, a preservação dos recursos naturais e, através da ciência e do estudo, também podermos diminuir o impacto dos riscos naturais, das alterações climáticas, trabalhar as questões da educação, até porque num geoparque, um dos objetivos que nós temos é, de facto, a geoconservação, que está aqui em último lugar. No entanto, nós pretendemos no geoparque fazê-lo por via da educação e não por via da proibição. Mas as questões da cultura, do desenvolvimento sustentável, da igualdade de género, são também áreas importantes de atuação do Geoparque Mundial da Unesco. E, como podem verificar, são também as tradições que devem ser trabalhadas. Portanto, é muito importante, no contexto de um geoparque, que se trabalhe de facto o património natural, porque é esse que está na base desta classificação, mas também é importante que se trabalhe as questões culturais e as questões do património cultural, nomeadamente as tradições. Portanto, um Geoparque Mundial da Unesco deve ser um promotor de iniciativas coletivas que estejam baseadas no seu património geológico, até porque é isto que está na base da classificação como geoparque, mas promovendo o desenvolvimento sustentado dos diferentes territórios que são feitos e principalmente para as suas populações. E, de facto, nós estamos perante uma montanha com património único. Temos uma montanha que tem uma longa história geológica, que começa há mais de 600 milhões de anos, e essa longa história geológica contribuiu para que tenhamos uma extraordinária geodiversidade. Além de termos rochas muito antigas, temos formas de relevo únicas e que nos diferenciam dos restantes geoparques portugueses, e essa enorme geodiversidade condiciona também a existência de uma biodiversidade extraordinária, com espécies únicas no mundo e que não se encontram, de facto, em mais lugar nenhum, a não ser na Serra da Estrela. E, além disso, não podemos esquecer que, de facto, temos uma cultura extraordinária e, portanto, quando falamos em património do Estrela Geoparque, temos que falar do património, trabalhar o património de uma perspectiva holística, trabalhando não só o património natural, a sua geodiversidade, a sua biodiversidade,
mas também o extraordinário património cultural que nós temos. Porque, de facto, trata-se de uma montanha com uma cultura única, não é? E a identidade da Serra da Estrela, quando pensamos nesta identidade, vemos que ela, de facto, está muito associada às práticas pastoris, está muito associada à transumância e, portanto, também aos vários produtos que foram, então, emergindo em torno destas atividades tradicionais, como seja, então, os lanifícios, o burel, o cobertor de papa, como temos estado a falar agora, mas também outras atividades, como, por exemplo, a cestaria. E nós sabemos que todas estas atividades tradicionais têm vindo a diminuir drasticamente ao longo do tempo, não é? E, portanto, todas as memórias, todas as tradições que lhes estão associadas, elas correm o risco de se perder. E foi exatamente por isso que nós decidimos concorrer a este programa Tradições de EDP, para podermos então contribuir para a valorização destas práticas ancestrais e, efetivamente, podermos valorizar também o conhecimento que é guardado pela população mais idosa da região e possamos então promover todo este conhecimento, valorizá-lo e transmiti-lo, que de facto é extremamente importante. Então, os objetivos deste projeto passam então pela preservação e pela valorização das memórias e das tradições que contribuem para a identidade que nós temos na Serra da Estrela, recuperar todas estas práticas ancestrais que se encontram em desenvolvimento e promover a sua divulgação, quer junto da população local, quer junto de quem nos visita. E, quando falamos junto das populações locais, é importante que seja fundamentalmente também nas populações mais jovens, que muitas vezes não têm conhecimento deste património riquíssimo que nós temos e que é importante que eles tenham essa noção, de forma a podermos então fomentar o tal sentimento de pertença que se foi falando ao longo deste webinar, do orgulho das comunidades, quer em relação à própria região da Serra da Estrela, quer também às suas tradições, não é? Contribuindo assim para a valorização e principalmente também para a preservação de todo este património. Relativamente ao território que estamos a falar, não é? Estamos a falar do território do Estrela Geoparque, que engloba 9 municípios, mas de facto neste projeto, que é como um projeto, pretende ser um projeto piloto, nós começamos por trabalhar as tradições associadas a 3 municípios que fazem parte do território abrangido pelo programa Tradições. São eles os municípios de Ceia, de Manteigas e da Guarda, com as tradições da transumância associada ao município de Ceia, ainda que a transumância ela é quase transversal a todo o território. Não é por acaso também aqui na Guarda nós temos as rotas da transumância, porque de facto ela é transversal ao território todo da Serra da Estrela. Temos também, por outro lado, a tradição do cobertor de papa, associada então ao município da Guarda, e o burel, associado ao município de Manteigas. E quisermos ainda associar mais uma tradição, e associada ao município da Guarda também, vamos trabalhar nos workshops, então a cestaria. Então vamos desenvolver várias atividades, várias iniciativas. Uma delas são então as sessões de partilha da sabedoria popular, e com esta atividade nós pretendemos potenciar o convívio e a partilha de conhecimento entre gerações, não é? No fundo, vamos realizar várias sessões intergeracionais de partilha de memórias, em que queremos que haja a transmissão e a valorização quer da experiência, quer do conhecimento que as gerações mais idosas têm relativamente às tradições e aos costumes de cultura popular. Queremos desenvolver também workshops de artes e ofícios, porque de facto, como se dizia durante este webinar, há muito conhecimento que as pessoas mais idosas têm, não é? Muito conhecimento, muitos saberes, muitos ofícios relacionados com estas atividades tradicionais que podem perder-se se não foram transmitidas às gerações seguintes. E é isso que nós pretendemos. Através destes workshops, quer sobre a temática dos lanifícios, quer também sobre a cestaria de Gonçalo, nós queremos dar a conhecer às gerações mais novas como é que é feito, quais são os processos de produção do cobertor de papo e do burel e da cestaria, e quem sabe futuramente conseguimos mesmo passar este conhecimento para que ele possa então não se perder e possamos também contribuir, quem sabe, para novas oportunidades de emprego associadas a estas artes e ofícios. Também queremos desenvolver uma exposição itinerante, que vai ser intitulada então As Memórias e Tradições do Estrela Geoparque Mundial da Unesco. Esta exposição vai circular pelos vários agrupamentos de escola, não só destes municípios piloto que eu referi inicialmente, mas por todos os agrupamentos de escolas do Estrela Geoparque, para que então os grupos mais jovens, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário, possam de facto conhecer o valioso património
que este território, a Serra da Estrela, encerra e que muitas vezes, de facto, é muito desconhecido. E, portanto, queremos com este projeto incluir todos os géneros e abarcar todas as faixas etárias, desde os 6 anos aos 90, promovendo a igualdade de género, a inclusão social e também fomentar uma educação inclusiva, equitativa, que promova as oportunidades de vida ao longo da vida, né? Oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Porque, de facto, a educação, além de ser um direito fundamental, é também um pré-requisito para nós atingirmos o desenvolvimento sustentável e também, portanto, uma forma importantíssima, um instrumento importantíssimo para que as pessoas possam tomar decisões de forma informada e, portanto, efetivamente a Unesco refere que a educação transforma vidas, não é? Porque ela promove o desenvolvimento sustentável, mas também contribui para a diminuição da pobreza e, portanto, de facto, a educação é fundamental e é por isso que estes workshops e estas sessões de partilha são tão importantes, porque permite, de facto, contribuição para a partilha de todo este conhecimento. Em termos de parcerias para a operacionalização deste projeto, vamos trabalhar com várias entidades, desde os municípios da Guarda, Manteigas, Ceia, universidades séniores do território e os agrupamentos de escolas, para podermos colocar crianças e pessoas idosas a partilhar então experiências e conhecimento, a Aldeia SOS da Guarda, a Associação de Desenvolvimento Integrado das Redes de Aldeias de Montanha, que hoje temos aqui temos aqui a Célia, que nos falou destes extraordinários projetos, mas também o Museu de Selagem dos Meios, as fábricas de burel de manteigas, quer a Burel Factory, quer a Ecolã, e também a Papachurra. E, portanto, é muito importante estas parcerias, estes parceiros, para podermos, então, pôr em prática todo este nosso projeto. Queremos divulgar todo este projeto e aquilo que vamos fazer, e vamos fazê-lo através, então, das redes sociais do Estrela Geoparque, também do nosso website oficial, mas também através dos estabelecimentos de ensino, das associações de professores, através da comunicação social, da comunicação interna dos municípios, e através das nossas redes de parceiros e colaboradores, como é o exemplo, por exemplo, da National Geographic, que é uma revista que tem trabalhado muito em parceria connosco. E este projeto pretende ter vários impactos e nós consideramos que existem vários impactos que poderá ser e que podem ser potenciados ao longo do tempo. Por um lado, o desenvolvimento do tal sentimento de pertença relativamente ao território e a esta identidade e a estas tradições, que poderá promover então a valorização e a preservação destas memórias e destes saberes fazer. Por outro lado, nomeadamente através destes workshops, estamos a dar a conhecer todo este saber fazer e quem sabe se no futuro isto não poderá originar a criação de novas oportunidades de emprego. Porquê? Porque de facto estes jovens poderão conhecer e apostar em novos produtos associados ao próprio artesanato e quem sabe poderá vir a criar novas oportunidades. E depois, se temos esta criação de novas oportunidades de emprego, quem sabe se a longo prazo não podemos fazer com que este desenvolvimento deste sentimento de pertença e de orgulho no território e nestas tradições, quem sabe se a longo prazo não podemos também contribuir para uma menor migração da população jovem, podemos contribuir para uma maior fixação desta população no território e maior investimento e podemos contrariar esta tendência de perda de população e de envelhecimento da população e desta forma também contribuirmos para o desenvolvimento sustentável de toda a região da Serra da Estrela. E, a nível dos próximos passos, é o objetivo do Estrela Geoparque alargar todo este projeto ao território do Estrela Geoparque. Não só a estes municípios, não só tentarmos preservar as tradições dos municípios da Guarda, de Manteiga e de Ceia, mas todas as tradições, todos os saberes fazer da cultura popular da região da Serra da Estrela. E como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso, por um lado, através da criação do portal da memória do Estrela Geoparque, que pretende ser uma plataforma Open Science digital, que permitirá, por um lado, a recolha e a partilha de tradições e memórias, tentando ser, assim, um importante projeto de ciência cidadã e de ciência aberta, que funcionará como um grande acervo de informação sobre a Serra da Estrela, que será construído em cooperação entre a comunidade científica e o cidadão comum. Portanto, assim podemos, no fundo, permitir que toda a comunidade, que o cidadão comum possa também partilhar e contribuir para o crescimento e para a partilha e principalmente para a preservação de todo este saber. Por outro lado, pretendemos também
contribuir para a produção de um documentário cinematográfico. Efetivamente já começámos este trabalho e estamos a desenvolver uma série documental intitulada Estrela, um território em mudança, com a realização de Tiago Cerveira, e o primeiro episódio já foi divulgado, já foi partilhado. Convido-vos desde já a assistir, poderão fazê-lo através deste link. Infelizmente não temos tempo para poder mostrar agora aqui, mas convido a todos a poder ver não só este primeiro episódio, mas também os próximos episódios que serão então partilhados nos nossos meios de comunicação, nomeadamente o nosso site, ou através das nossas redes sociais, ou mesmo através do nosso canal YouTube, onde poderão de facto assistir aos vários episódios deste Estrela, um território em mudança. E muito obrigada a todos. Espero não ter demorado muito tempo, tentei ser o mais sintética possível, para também, uma vez que já vamos longo em termos de tempo, não estarem então a roubar-vos mais tempo ainda. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria só, Emanuel, se me permite, eu queria só deixar aqui um desafio. Eu acho que os espaços de cowork, e aliás nós temos um plano de ativação para os espaços de cowork, eu acho que estes espaços de cowork que estamos nesta fase a implementar, poderão ser locais muito interessantes para fazer a realização desses workshops. Aliás, alguns deles têm efetivamente esta possibilidade de fazer oficinas, e há um deles que inclusive tem alojamento. Portanto, eu acho que podia ser interessante podermos ter aqui, podemos utilizar estes espaços também para um apoio de retaguarda neste projeto, e assim também trabalharmos no plano de ativação dos mesmos. Perfeito, parece uma sugestão muito interessante. Muito obrigado, Célia. Haveremos de falar então sobre essa partilha. Muito obrigado. Obrigado também, Magda, pelo teu poder de síntese, foi extraordinário. Sei que não é fácil esta capacidade de síntese quando estamos a falar sobre estas questões. De facto, estamos a falar de um projeto que é, na verdade, o ponto de partida para um trabalho muito mais de fundo de valorização de todo este património imaterial da Serra da Estrela, e que tem de ser feito em parceria e ao encontro daquilo que também já outras instituições vão fazendo, criando escala aqui aos diversos projetos. Gostava só de sublinhar algo que a Magda disse e que para nós é muito relevante. Este projeto tem de ser sempre visto e interpretado à luz daquilo que é o trabalho de um Geoparque Mundial da Unesco, porque é também isso. Eu comecei por dizer exatamente que o Geoparque é muito mais que rochas, muito mais que geologia, e de facto é. E, de facto, nós, Estrela Geoparque, nós, associações e organizações que estão no território, temos o dever e eu acho que temos o compromisso de tentar, de facto, poder contribuir para um melhor futuro para este território. E obviamente que esse melhor futuro passará sempre por aquilo que é um dos principais ativos e dos principais recursos deste território, que é o seu património, que são as suas raízes, e obviamente dar-lhe valor acrescentado a este património, tal como hoje ouvimos neste webinar, que me parece só por essa partilha de experiências já valeu muitíssimo a pena. Para encerrarmos este webinar, já vamos quase com 2 horas, eu pedi então, convidava e dava a palavra à Diana Rosmaninho, do programa EDP Tradições, que nos tem estado a acompanhar desde o início, a quem eu agradeço muito a presença, e passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Emanuel. Boa tarde a todos. Também não me vou aqui alongar muito, até porque os objetivos do programa Tradições, primeiro porque não estou com a voz muito boa e também não é fácil, mas para não vos tomar muito tempo, os objetivos aqui do nosso programa Tradições da EDP alinham-se na prática muito com os do projeto agora de Memórias e Tradições do Estrela Geoparque, que foram já falados. Passo então por vos explicar um bocadinho como é que funciona o programa Tradições. Ele foi criado e integrado no plano de investimento social da EDP Produção, com o objetivo maior de apoiar então as tradições mais genuínas, ancestrais da cultura popular
portuguesa, de forma então, num primeiro objetivo, preservar e reavivar essas memórias coletivas e tradições, e num segundo momento conseguir que elas se tornem sustentáveis. E aí também aqui esperamos conseguir fazer parte com isto do ultrapassar de muitos dos desafios que foram já aqui mencionados, com este acompanhamento de perto que fazemos, e aqui também agradeço a oportunidade, porque nós fazemos mesmo gosto de acompanhar o máximo possível os projetos e ver que eles também interagem, estando aqui também a Papa Churra representada também pela Anabela. É muito bom para nós ver que trabalhamos todos para um mesmo objetivo comum, não é? Com este programa, o Emanuel também já referiu que estamos na 4ª edição do programa Tradições. Este agora está num formato bienal, este é o primeiro ano. Aqui com a questão da pandemia atrasou um bocadinho tudo, mas nós também consideramos os projetos bienais, mas também, como na edição anterior, nós não temos um limite estanque temporal, porque nós criam-se relações muito próximas com os projetos e com os gestores de projeto, e nós muitas das vezes continuamos a apoiar os programas de edições, acompanhar os projetos de edições anteriores, tal como ainda acompanhamos vários da edição anterior. Então, aqui o programa Tradições, acho que é importante referir que quem tem a possibilidade, neste caso empresas como a EDP, de fazer parte desta responsabilidade social, não é? Este projeto é o único comprovadamente que existe a nível empresarial de apoio à cultura popular em Portugal. Foi já feito um estudo sobre isto. E isso é de facto um grande orgulho, porque o grupo EDP é muito grande e este torna-se assim o programa de maior notoriedade externa de envolvimento com a comunidade. Temos então, nesta 4ª edição, nós recebemos um total de 68 projetos e foram selecionados apenas 10. Daí acho que é realmente... Diana? Agora do Estrela Geoparque, que sendo um projeto tão abrangente, nós apenas conseguimos apoiar aqui a parte mais cultural, mas penso que não é só, é aí que nós conseguimos, mas não é aí que ele termina, e penso que eu, e não sou eu sozinha que estou a participar no projeto, a doutora Helena Gomes, que é assim responsável de Tradições, faz também o acompanhamento, que ela infelizmente não pode estar presente. No entanto, com a abrangência deste projeto, lá está, é mais um que nós teremos todo o gosto de continuar sempre a acompanhar, porque consideramos mesmo que o reavivar destas tradições é o mínimo que nós podemos fazer, é estar presentes nisto, ter um papel ativo, não sendo os experts, não é, digamos assim, e não podermos na prática fazer muito mais do que este apoio e acompanhamento. Tentamos o melhor que conseguirmos estar sempre presentes e não só financeiramente, tentando também aqui ajudar, e que agora recentemente a Anabela estava a falar do processo de certificação. Nós temos um grande papel na relação com os municípios, em todos os municípios onde estamos inseridos, e por vezes até nós, sem querer, conseguimos agilizar aqui a interação dos atores em cada um dos processos dos projetos e facilitar por vezes os contactos para então conseguirmos também mais facilmente ultrapassar esses desafios. E sendo assim, acaba aqui um bocadinho por aí a minha intervenção. Temos mais informação, se quiserem também convido-vos a ir até à página da EDP, do programa Tradições, que se encontra toda a informação online, com vídeos de projetos de edições anteriores e com todos os nossos 10 projetos desta 4ª edição explicados e com imagens também. Penso que será interessante e esperemos que numa próxima edição conseguiremos continuar a acompanhar algumas destas tradições e que as continuemos especialmente a ver vivas durante muitos anos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado nós pela presença e no fundo pelo apoio, até porque deixar nota que nos 10 projetos apoiados nesta 4ª edição, 3 são da área da Serra da Estrela.
o Estrela Geoparque, o projeto Papa Churra e a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, que tiveram apoio do EDP Tradições, o que significa que de facto há aqui uma iniciativa e uma grande atividade em prol da valorização e da preservação deste ativo, e de facto aquilo que foi dito hoje e que a Diana reforçou agora, os projetos não terminam com este programa. Eu acho que eles são o empurrão que muitas vezes é necessário para transformar de forma mais persistente e incisiva no território. E muitas vezes, até como dizia o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gonçalo, transformar mentalidades, que também é muito, muito importante. Bem, mais uma vez, um agradecimento especial a todos os presentes, aos nossos convidados e convidadas. Muito obrigado. Espero que na próxima vez que fizermos uma próxima conferência de encerramento do projeto, já possamos estar todos presencialmente e possamos estar no território também a experienciar e a perceber o que é isto e o que é este imenso património que a Serra da Estrela tem. E, portanto, despeço-me. Muito obrigado a todos e até muito breve. E estou certo que muitos projetos e muito melhores projetos poderemos todos, e em particular estou a falar do Geoparque, com a ajuda daqueles que estiveram hoje aqui e que nos podem também podem contribuir e que nos podem ajudar a trabalhar em prol da valorização deste território, mas também em prol da manutenção desta marca Unesco que tanto distingue e tão honra a Serra da Estrela e o próprio território. Muito obrigado a todos. Até breve. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos também. Boa tarde a todos. Boa tarde.